Bom, a prisão de um ex-deputado brasileiro nos Estados Unidos abre um novo capítulo que envolve justiça, diplomacia e cooperação internacional. Quem analisa o que pode acontecer agora, incluindo a extradição e os próximos passos do caso, é o professor de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer. A prisão, essa prisão ocorrida, a prisão do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, professor Niemeyer, ela era esperada pelas autoridades brasileiras, pelo governo brasileiro? É o tipo de prisão que ocorre independentemente do que politicamente está envolvido? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês novamente nessa rádio democrática e importante. Olha, é um caso grave. Eu já esperava a prisão dele, estava com mandato internacional pela Interpol para ser preso. Estamos vendo agora se os Estados Unidos vão extraditar, porque é um aliado, foi homem de confiança do presidente Bolsonaro, e a Casa Branca tem uma relação político-ideológica com o bolsonarismo no Brasil. Então, vamos ter que aguardar como vai funcionar o trâmite disso. Quem vai julgar vai passar pelo lado jurídico norte-americano. Não sei se o presidente Trump terá alguma interferência, pode ser que ele queira ter uma interferência, pode ser até que Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, pressione para que não seja extraditado depois de preso. Ramagem foi ministro no governo Bolsonaro, então é mais um caso grave e que faz uma aproximação, que eu acho que é muito importante nós discutirmos isso, uma aproximação entre política interna brasileira e política internacional. Professor Niemeyer, Rodrigo Alvarez aqui, bom falar com o senhor de novo. Pelo que está sendo relatado dessa prisão, ela aconteceu por acaso. Não havia uma procura pelo Ramagem lá nos Estados Unidos. Ele estava... Bom, aparentemente estão dizendo agora, uma pessoa amiga dele dizendo que ele estava dirigindo. Enfim, ele estava na rua, foi parado pelo serviço de imigração americano, que está dando duro em todo mundo, tomou uma dura como se fosse um imigrante comum e foi pego porque estava sem documentação legal. Faz sentido essa versão que está sendo apresentada? Na sua avaliação, pode ter sido isso mesmo? Me parece que faz algum sentido, porque eles estão por todos os lados. Agora, se foi isso, voltando ao que o senhor vinha desenvolvendo aí, isso vai ter agora um outro tipo de tratamento, porque ele foi presidente da ABIN, porque é uma questão política no Brasil, ele é foragido. Como é que você imagina que vai se desenrolar isso? Rodrigo, é impressionante, né? A política internacional e a política nacional dos países está se transformando em coisa de filme, né? Porque exatamente uma agenda forte de combate à imigração ilegal acabou pegando um desafeto do atual governo, do governo Lula, e um aliado do governo anterior. O governo anterior que também tem uma agenda, me parece, não no Brasil, mas que apoia a agenda muito dura, quase um combate de guerra contra a imigração ilegal. Então, a agenda de Trump acabou pegando um aliado importante do bolsonarismo. Acho que vai ter repercussões, sim. Inclusive, os bolsonaristas agora vão ter que também dizer que concordam com uma política dura de imigração e que qualquer um está sujeito às punições dessa política, como foi o caso de Ramagem. Do ponto de vista político, é grave, porque neste momento da campanha eleitoral, as últimas pesquisas mostram isso, o candidato Flávio Bolsonaro se consolidou e no segundo turno, em algumas pesquisas, venceria hoje o presidente Lula. Então, é um toque a mais numa campanha que promete ser muito ideológica e também uma campanha que, na minha visão, o governo atual do presidente Lula vai bater muito na questão da soberania. Soberania econômica, soberania política, soberania militar. Ele vai falar muito disso em campanha. Se isso atinge o eleitorado que ele precisa atingir, eu não sei. Mas as pessoas se assustam quando ouvem falar de soberania, uma palavra muito pesada. O presidente Lula vai insistir nisso, e a prisão de Ramagem tem a ver com soberania norte-americana, dentro desta agenda muito complexa e muito dura de combate à imigração. O presidente Trump o tempo todo fala em soberania norte-americana, que está sendo invadida por imigrantes ilegais. Então, nesse caso, me parece
ao fim e ao cabo, que quem ganha mais com essa prisão é o presidente Lula, principalmente se usar esse discurso que eu penso que vai usar de soberania. Porque a gente tem aqui, né, professor, duas questões diferentes, né? A gente tem uma questão migratória interna dos Estados Unidos, né, que é a prisão ali pelo ICE, e a gente tem o pedido de extradição feito pelo Brasil. São coisas bem diferentes, apesar de se unirem aqui, no caso, né, nessa prisão. A gente tem essas duas questões juntas, mas elas são duas questões bem diferentes e que pela lei também são tratadas de formas diferentes. Queria que você, até a gente entender mais ou menos isso, né, porque isso acabou de acontecer, foi um fato que acabou de acontecer, a gente entender quais são as diferenças entre essas duas prisões, uma prisão por uma questão migratória interna e uma prisão por uma questão de pedido de extradição. Pois é, mas nesse caso nós temos que analisar, em primeiro lugar, a origem do crime atribuído à Ramagem, que foi a participação na tentativa de golpe. E aí nós temos um arcabouço jurídico que pune essa iniciativa de participar de uma tentativa de golpe, tanto que a maioria deles estão presos, né, já condenados, e a Ramagem também foi condenado. Ele fugiu para ficar livre desta condenação. O caso norte-americano também é um caso de política interna, mas envolve o exterior, porque envolve imigração ilegal. Analisando estes dois eventos, que parecem diferentes, mas que hoje em dia estão muito interligados, e não só com relação ao Brasil e Estados Unidos, poderia ser também um caso envolvendo o Brasil e União Europeia. Aliás, como há o caso de Carla Zambelli entre Brasil e Itália, um país da União Europeia, e ela será extraditada. Se nós seguimos a lei na política, já que ele foi condenado, Ramagem, e agora foi preso, dentro também da lei de combate à imigração ilegal nos Estados Unidos, me parece o correto que ele seja extraditado. E tem a impressão, e aí eu saio um pouco dessa questão, mas me parece importante mencionar, está havendo uma corrida energética no mundo, uma nova guerra fria pela energia, né? E os Estados Unidos e China estão competindo com isso. Eu tenho a impressão que o presidente Trump, que não sabe o resultado das eleições, ninguém sabe, ele não vai querer, neste momento, ficar com uma posição não confortável com o Brasil, como já teve a época do tarifaço, e foi muito grave para os Estados Unidos, inclusive do ponto de vista macroeconômico. Então, eu tenho a impressão que o presidente Trump não vai interferir, vai deixar que essa questão do Ramagem em solo americano seja julgado por autoridade americana, e acho que e o processo vai continuar, e Ramagem deve ser extraditado. O presidente Trump não quer interferir, porque o Brasil é um fornecedor muito importante de energia. Não só petróleo ou acesso às nossas terras raras. O Brasil é importante porque o Brasil talvez seja hoje no mundo o país que tem a matriz de produção energética mais ampla. E isso interessa muito aos países, principalmente aos países do hemisfério ocidental e principalmente aos Estados Unidos da América. Muito bem. Só um comentário breve aqui. Antes da gente... Bom, a gente vai encerrar, né? A gente tem que seguir adiante, mas só o que está aparecendo, só para o nosso ouvinte também entender aqui, professor Maiara e Tomás, a gente está com a notícia de desenvolvimento, né? Está acontecendo agora. Ninguém tem o detalhe do que aconteceu lá em campo, nos Estados Unidos. Mas está aparecendo, e aí só rapidamente queria ouvir a opinião do professor, que houve uma atrapalhada do ICE. O ICE pegou, sem querer, o Ramagem, foi uma falha de sistema, vamos dizer assim. Era para pegar um ilegal qualquer, pegou um ilegal que lá no fundo incomoda os Estados Unidos, porque eles não estavam nem querendo extraditar ninguém, ao contrário. O Brasil pedia e não extraditava, mesmo ele estando ilegalmente nos Estados Unidos. Então, só para concluir, a gente vai descobrir mais daqui a pouco, porque a notícia está chegando. Mas parece que foi uma atrapalhada do ponto de vista americano. Não era para pegar, mas total. O cara caiu ali numa dura no meio da rua. Não é isso? Vocês estão vendo também? Pois é, Rodrigo. Como diria Maquiavel, o grande Maquiavel no século XVI, para você fazer política e ser um líder, você precisa de sorte. Nesse caso, essa atrapalhada acabou favorecendo o presidente Lula, porque o presidente Lula, como eu disse, vai utilizar a questão da soberania em campanha. E poder extraditar alguém que participou do 8 de janeiro, e isso favorece o presidente Lula no discurso de que Flávio Bolsonaro também tem uma ligação com esses que participaram da tentativa de golpe, acaba sendo uma atrapalhada e que
traz sorte ao presidente Lula nesse sentido dele poder usar mais esse evento para tratar de soberania brasileira e da necessidade de defesa dos interesses do Brasil, principalmente entre Brasil e Estados Unidos, onde nós temos, nos Estados Unidos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro fazendo campanha 24 horas pelo irmão. Então, isso deve favorecer a sorte do presidente Lula mais uma vez aparecendo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação mais uma vez aqui no microfone da TMC, professor José Niemeyer. Um grande abraço para o senhor. Grande prazer, um abraço a vocês e o assinante da TMC. Valeu, eu tô achando que cabeças vão rolar no ICE. E nem tô falando de cabeças do alto, não. Vamos tentar descobrir quem foi que fez essa prisão e foi-se. Não, no sentido literal. Eu acho, sabe o que está acontecendo, Mayara? No fundo, me parece, como o professor está dizendo aí, o Trump não vai dar muita bola para esse incidente, não. E aí, o que pode vir a acontecer, de novo, a notícia está acontecendo agora, está em desenvolvimento, a Polícia Federal recebeu essa notícia da prisão do Alexandre Ramagem, foragido da Justiça brasileira lá nos Estados Unidos. Está chegando aos poucos a informação. Mas o que parece é que ele pode, então, vir a ser extraditado, não por um pedido do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, mas como um imigrante ilegal comum, que seria realmente um fim trágico para esse fugitivo da justiça brasileira. Seria uma maneira do presidente dos Estados Unidos lavar as mãos em relação a esse caso. Lembrando também que, claro, nada impede, não sei nem se isso já está em processo, um pedido de asilo político por parte do Alexandre Ramagem. Mas aí, claro, para aceitar ou não esse pedido, o presidente Trump teria que interferir de alguma maneira e não poderia mais lavar as mãos.